Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre dizem que eles e Jair Bolsonaro terão que se aturar. Em entrevista à Folha de São Paulo, os presidentes da Câmara e do Senado reforçam que todos eles têm legitimidade e devem se respeitar, mesmo se não concordarem sempre. E tem tempo ainda para se aturar, hein, Vera? E algo bastante inédito, uma entrevista conjunta dos dois, quase ali um jogral entre eles, que mostra uma parceria muito afinada entre os presidentes da Câmara e do Senado, que são do mesmo partido, mas são também do partido do ministro da Casa Civil. Então é um descolamento de uma parcela do DEM em relação ao Onyx Lorenzoni, que é o chefe da Casa Civil, e uma demonstração de que não vão ceder aos apelos das ruas ou só a isso e apequenar o papel do Congresso. Eles estão muito ciosos desse papel do Congresso, fazem nessa entrevista uma defesa permanente do parlamento, fazem críticas à maneira como Bolsonaro se relaciona com os outros poderes e críticas específicas a setores do governo, como o Ministério da Educação. A gente tende a acompanhar de uma maneira muito acurada essa parceria entre Maia e Alcolumbre, porque isso vai ditar os desígnios do Congresso de agora por diante, de como eles vão se contrapor aos ataques feitos ao parlamento por parte do Executivo. Josias de Souza. Que os verbos, eles não soam por acaso, né? O verbo aturar, ele tem uma força, uma carga muito forte, né? Na verdade, os presidentes da Câmara e do Senado deveriam ter uma relação de independência, mas muito harmoniosa com o presidente da República. Mas o que está acontecendo hoje é que há um atrito permanente que Bolsonaro provoca em relação ao Congresso e vice-versa. E essa entrevista realmente impressiona pelo conteúdo. Os dois fizeram ali, imaginava-se que o Alcolumbre, como foi eleito no Senado com a ajuda muito decisiva do Gabinete Civil, do Onyx Lorenzoni, do Palácio do Planalto, que ele se descolaria do Rodrigo Maia, que teria uma relação um pouco mais inamistosa com o Planalto. Está acontecendo o oposto, os dois estão se juntando e juntos estão se separando do presidente da República e do governo. Eles fazem críticas ao ministro da Educação, ao ministro do Meio Ambiente, criticam os decretos do presidente relacionados a armas e relacionado à legislação de trânsito, insinuam que esses decretos não passarão da forma como estão pelo Congresso e insinuam também, por último, que se o presidente não levar à mesa uma agenda que acrescente algo mais além da reforma da Previdência, o Congresso o fará. Portanto, se vislumbra aí uma relação que é realmente de aturar um ao outro e não será uma relação fácil isso. Denise. Tiago, em relação à posição do Congresso, o que a gente percebe é que eles já estão lançando uma pauta em paralelo à do governo. Eles têm as grandes prioridades aí, como principalmente a reforma da Previdência. Deve ser aprovado também o crédito extraordinário para o governo nesta semana, para não evitar aí a interrupção da liberação de recursos para projetos aí que são essenciais, não é? Projetos sociais, pagamento de benefícios e tudo mais, mas a gente já vê uma agenda paralela, por exemplo, em relação à reforma tributária, que o Congresso não espera o governo. O Congresso está levando adiante aquela pauta do saneamento, a MP caducou, mas o Congresso assumiu a responsabilidade de tentar reformular uma das áreas mais precárias do país, que é o saneamento, atraindo recursos privados. Então, na medida em que o governo não busca uma articulação saudável e amigável, o próprio Congresso vai se fortalecendo. Pode ser um novo modelo de política, mas é uma política que tende a engessar o governo em algumas áreas, como a questão do orçamento impositivo, a restrição às MPs. Então o governo pode acabar tendo muito menos margem de manobra, porque aí o Congresso continua correndo em paralelo.